Desde o dia 10 de abril deste ano, milhares de aposentados brasileiros começaram a viver um verdadeiro pesadelo. Pessoas que antes estavam comemorando vitórias judiciais importantes, agora estão vendo tudo ruir diante dos próprios olhos. As ações de tutela de evidência que garantiam pagamentos mais justos estão sendo derrubadas em massa. E o resultado? Muitos voltaram a receber apenas um salário mínimo. Enquanto isso, o governo federal parece viver em uma realidade paralela. Em apenas 24 horas, foi aprovada uma medida provisória liberando 3,3 bilhões de reais de crédito extraordinário. Isso mesmo, 3 bilhões e 300 milhões de reais, um valor que representa mais do que o dobro do necessário para pagar toda a revisão da vida toda. Você entende o que isso significa? Significa que quando o governo quer, o dinheiro aparece. Mas quando o assunto é a aposentadoria de quem construiu esse país com o suor do rosto, aí a história muda. Se você está cansado de ser enganado, de ver promessas não cumpridas e direitos negados, escreva nos comentários: revisão da vida toda já. Vamos esclarecer uma mentira que está sendo contada por aí. Quando dizem que a revisão da vida toda custaria 400 bilhões de reais. Saiba, isso é matematicamente impossível. Vamos fazer uma conta rápida juntos. Se fossem realmente 400 bilhões de reais para 100 mil aposentados, isso daria 4 milhões de reais por aposentado. Você conhece algum aposentado que ficou milionário com essa revisão? Claro que não. O valor técnico real gira em torno de 1,5 bilhão de reais, um número totalmente factível diante do orçamento federal. Mas por que então estão mentindo? Porque essa mentira serve a um propósito muito claro: assustar o governo e justificar a negativa do pagamento. Só que essa tática virou uma armadilha para os próprios aposentados. Porque ao inflar os números e espalhar o medo, acabaram criando uma barreira quase impossível de superar nas negociações. E o que é ainda mais grave, agora estão circulando vídeos falsos nas redes sociais. Vídeos feitos com inteligência artificial, usando rostos conhecidos para prometer decretos que não existem. E o pior, tem aposentado agradecendo por essas mentiras, pedindo bênçãos para bonecos digitais. Isso é o reflexo de uma desinformação cruel, que se aproveita da esperança de quem só quer justiça. Durante 3 anos, prometeram mundos e fundos. Disseram que bastava esperar 20 dias, que o INSS faria acordos automáticos, que a vitória já era certa. E o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A revisão da vida toda foi traída. Em 2022, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Nunes Marques praticamente mataram o processo. Em 2023, Flávio Dino e Lula enterraram de vez qualquer esperança. Os dois lados do espectro político falharam com os aposentados. E enquanto isso, 3,3 bilhões aparecem como mágica para outros interesses. Inclusive, 12 milhões de reais destinados a escândalos envolvendo sindicatos e associações. Isso mostra que a questão não é financeira, é política. O Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger a Constituição, aprovou essa medida provisória relâmpago. A mesma agilidade que nega aposentados se transforma em velocidade máxima para proteger interesses de grupos políticos e econômicos. Desde abril, os processos relacionados à revisão da vida toda estão sendo negados em série. Aposentados que esperaram anos estão perdendo tudo, voltando ao valor mínimo. E agora temos o recesso do STF que vai até o final de julho, um mês inteiro sem avanços. Mais sofrimento, mais angústia. Mas existe uma saída, uma proposta legislativa simples, porém poderosa: a inclusão de um parágrafo único no artigo 3º da Lei da Revisão da Vida Toda. Esse artigo já foi considerado constitucional pelo STF. Portanto, um parágrafo a mais teria o mesmo peso legal, impossível de ser contestado. Essa ideia legislativa pode derrubar as ações de inconstitucionalidade e impedir qualquer tentativa do governo de acabar com a revisão. É uma solução definitiva, mas para isso precisa de pressão política. E quem pode fazer essa pressão? Você, aposentado. O Congresso Nacional está em rota de colisão com o Executivo. O presidente da Câmara e o presidente do Senado vêm acumulando derrotas. Lula vetou até o aumento do número de deputados. Ou seja, o momento é de tensão.
E é nesse momento que os aposentados podem agir. Os parlamentares precisam de votos. E quem tem voto? O aposentado. São milhões de eleitores com enorme poder de influência. Se essa base se mobilizar, o Congresso pode aprovar a proposta mesmo contra a vontade do governo. A revisão da vida toda não é milagre. Não é profecia. É uma questão de decisão política. Quem decide são os deputados, senadores, ministros do STF e o presidente. E eles só mudam de ideia quando sentem pressão. A diferença entre pagar a revisão e liberar bilhões para escândalos mostra onde estão as prioridades. Se há dinheiro para proteger aliados políticos, há dinheiro para pagar o que é de direito dos aposentados. Infelizmente, os aposentados estão no meio de uma guerra de desinformação. De um lado, números falsos, de outro, promessas fantasiosas. Isso paralisa qualquer ação concreta. E é exatamente isso que querem. A verdade precisa vencer, e só vence com organização, com mobilização. Não adianta mais esperar decisões judiciais que nunca vêm. Não dá mais para acreditar em promessas vazias. A revisão da vida toda está praticamente morta no STF e no governo, mas ainda pode ser ressuscitada pelo Congresso. A proposta de ideia legislativa é a última chance. Não depende da boa vontade de políticos, depende apenas de pressão do povo. Aposentado, você tem poder. Seu voto vale muito. Sua voz vale muito. Mas ela precisa ser usada. O silêncio não trará justiça. A omissão não trará mudança. A hora é agora. O tempo está acabando. Cada dia que passa, mais aposentados perdem na justiça e voltam a viver com o mínimo. Não espere mais. Revisão da vida toda, já. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. Fale com seus representantes. Exija ação. Você merece respeito, verdade e o benefício que é seu por direito. Vamos juntos nessa luta, porque a dignidade dos aposentados brasileiros não pode esperar mais. Desde o dia 10 de abril deste ano, milhares de aposentados brasileiros começaram a viver um verdadeiro pesadelo. Pessoas que antes estavam comemorando vitórias judiciais importantes, agora estão vendo tudo ruir diante dos próprios olhos. As ações de tutela de evidência que garantiam pagamentos mais justos estão sendo derrubadas em massa. E o resultado? Muitos voltaram a receber apenas um salário mínimo. Enquanto isso, o governo federal parece viver em uma realidade paralela. Em apenas 24 horas, foi aprovada uma medida provisória liberando 3,3 bilhões de reais de crédito extraordinário. Isso mesmo, 3 bilhões e 300 milhões de reais. Um valor que representa mais do que o dobro do necessário para pagar toda a revisão da vida toda. Você entende o que isso significa? Significa que, quando o governo quer, o dinheiro aparece. Mas quando o assunto é a aposentadoria de quem construiu esse país com o suor do rosto, aí a história muda. Se você está cansado de ser enganado, de ver promessas não cumpridas e direitos negados, escreva nos comentários: revisão da vida toda já. Vamos esclarecer uma mentira que está sendo contada por aí. Quando dizem que a revisão da vida toda custaria 400 bilhões, saiba, isso é matematicamente impossível. Vamos fazer uma conta rápida juntos. Se fossem realmente 400 bilhões para 100 mil aposentados, isso daria 4 milhões por aposentado. Você conhece algum aposentado que ficou milionário com essa revisão? Claro que não. O valor técnico real gira em torno de 1,5 bilhão, um número totalmente factível diante do orçamento federal. Mas por que então estão mentindo? Porque essa mentira serve a um propósito muito claro: assustar o governo e justificar a negativa do pagamento. Só que essa tática virou uma armadilha para os próprios aposentados, porque ao inflar os números e espalhar o medo, acabaram criando uma barreira quase impossível de superar nas negociações. E o que é ainda mais grave, agora estão circulando vídeos falsos nas redes sociais, vídeos feitos com inteligência artificial, usando rostos conhecidos para prometer decretos que não existem. E o pior, tem aposentado agradecendo por essas mentiras, pedindo bênçãos para bonecos digitais. Isso é o reflexo de uma desinformação cruel que se aproveita da esperança de quem só quer justiça. Durante 3 anos,
prometeram mundos e fundos, disseram que bastava esperar 20 dias, que o INSS faria acordos automáticos, que a vitória já era certa. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A revisão da vida toda foi traída. Em 2022, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Nunes Marques praticamente mataram o processo. Em 2023, Flávio Dino e Lula enterraram de vez qualquer esperança. Os dois lados do espectro político falharam com os aposentados. E enquanto isso, 3,3 bilhões aparecem como mágica para outros interesses. Inclusive, 12 milhões destinados a escândalos envolvendo sindicatos e associações. Isso mostra que a questão não é financeira, é política. O Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger a Constituição, aprovou essa medida provisória relâmpago. A mesma agilidade que nega aposentados se transforma em velocidade máxima para proteger interesses de grupos políticos e econômicos. Desde abril, os processos relacionados à revisão da vida toda estão sendo negados em série. Aposentados que esperaram anos estão perdendo tudo, voltando ao valor mínimo. E agora temos o recesso do STF, que vai até o final de julho, um mês inteiro sem avanços. Mais sofrimento, mais angústia. Mas existe uma saída, uma proposta legislativa simples, porém poderosa. A inclusão de um parágrafo único no artigo 3º da Lei da Revisão da Vida Toda. Esse artigo já foi considerado constitucional pelo STF. Portanto, um parágrafo a mais teria o mesmo peso legal, impossível de ser contestado. Essa ideia legislativa pode derrubar as ações de inconstitucionalidade e impedir qualquer tentativa do governo de acabar com a revisão. É uma solução definitiva, mas para isso precisa de pressão política. E quem pode fazer essa pressão? Você, aposentado. O Congresso Nacional está em rota de colisão com o Executivo. O presidente da Câmara e o presidente do Senado vêm acumulando derrotas. Lula vetou até o aumento do número de deputados. Ou seja, o momento é de tensão. E é nesse momento que os aposentados podem agir. Os parlamentares precisam de votos. E quem tem voto? O aposentado. São milhões de eleitores com enorme poder de influência. Se essa base se mobilizar, o Congresso pode aprovar a proposta, mesmo contra a vontade do governo. A revisão da vida toda não é milagre. Não é profecia. É uma questão de decisão política. Quem decide são os deputados, senadores, ministros do STF e o presidente. E eles só mudam de ideia quando sentem pressão. A diferença entre pagar a revisão e liberar bilhões para escândalos mostra onde estão as prioridades. Se há dinheiro para proteger aliados políticos, há dinheiro para pagar o que é de direito dos aposentados. Infelizmente, os aposentados estão no meio de uma guerra de desinformação. De um lado, números falsos, de outro, promessas fantasiosas. Isso paralisa qualquer ação concreta. E é exatamente isso que querem. A verdade precisa vencer. E só vence com organização, com mobilização. Não adianta mais esperar decisões judiciais que nunca vêm. Não dá mais para acreditar em promessas vazias. A revisão da vida toda está praticamente morta no STF e no governo, mas ainda pode ser ressuscitada pelo Congresso. A proposta de ideia legislativa é a última chance. Não depende da boa vontade de políticos. Depende apenas de pressão do povo. Aposentado, você tem poder. Seu voto vale muito, sua voz vale muito, mas ela precisa ser usada. O silêncio não trará justiça. A omissão não trará mudança. A hora é agora. O tempo está acabando. Cada dia que passa, mais aposentados perdem na justiça e voltam a viver com o mínimo. Não espere mais. Revisão da vida toda já. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. Fale com seus representantes. Exija ação. Você merece respeito, verdade e o benefício que é seu por direito. Vamos juntos nessa luta, porque a dignidade dos aposentados brasileiros não pode esperar mais.